Saudações, é um prazer enorme poder inaugurar a segunda temporada da série Eu e o Mundo. Eu, Davison Lopes, na companhia de Guilherme Casarões, receberemos hoje um dos vultos da nossa República. Eu me refiro àquele que é magistrado da nossa mais alta corte, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, mas que, antes de tudo, como ele mesmo se identifica, é um professor. Ele estará conosco pela próxima hora. A quem eu me refiro, Guilherme? Davison, a gente está diante de um fluminense de Vassouras, no Rio de Janeiro, formado e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, teve um mestrado também no exterior, em Yale, é jurista, é professor, como você destacou muito bem, e foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pela presidente Dilma Rousseff em 2013, presidindo também o Tribunal Superior Eleitoral entre 2019 e entre 2020 e 2022. Luiz Roberto Barroso, é um prazer enorme estar aqui com o senhor e obrigado por ter aceitado esse convite. Um prazer, Guilherme, um prazer, Davison, poder conversar com vocês e com o nosso público. Ministro Barroso, o senhor nasceu em Vassouras, no interior do Rio, há 64 anos e percorreu o mundo desde pequeno, né? Fez intercâmbio estudantil nos Estados Unidos, aos 15 anos, e colocou em prática, pela percepção que a gente teve da leitura da sua obra, que o senhor seguiu o lema da sua mãe judia, aliás, né, que dizia que alguém deve estar sempre preparado para viver em qualquer parte do mundo, né, e esse espírito cosmopolita seguiu com o senhor desde então. Depois de todos esses anos, o que ainda existe do menino vassourense em Luiz Roberto Barroso? Eu acho que uma frase boa que se dizia na minha casa, a minha mãe, meus avós eram judeus que vieram da Grécia para a América do Sul, foram para o Uruguai, a língua nativa da minha mãe era o espanhol. E uma das frases que se falava na minha casa, que ela gostava, era: na vida hay que tener ideal. E eu acho que esse talvez seja um traço que marcou a minha vida. Assim. A gente tem que ter ideal e viver para eles. Ministro, o senhor viveu um tempo da vida nos Estados Unidos, se fixou, inclusive, nos Estados Unidos em alguns momentos, desde jovem, depois voltou como professor já acadêmico. E eu fiquei pensando comigo, o que terá o senhor absorvido em termos de ideias, de conteúdo intelectual, filosófico e jurídico, propriamente, nos Estados Unidos? O que o senhor considera como maiores referências que os Estados Unidos lhe deram para a vida profissional e, enfim, como o ser humano que é? Eu acho que a grande instituição americana é a universidade. Quer dizer, os Estados Unidos, como todo país, tem muitas coisas boas e tem coisas ruins também. Às vezes a gente copia as ruins. Eu considero que talvez a maior instituição americana seja a universidade e o nível de preparo que oferece para as pessoas que ingressam no sistema, conseguem furar o cerco e ingressam no sistema, porque também é um país, embora haja muita mobilidade social, é um país de muita estratificação social. O acesso às grandes universidades não é fácil nem banal. Eu diria, Davison e Guilherme, uma coisa que me marcou muito na vida. Quando eu fui estudar em Yale, em 1988, e naquela época era menos comum. Hoje em dia é muito comum ir estudar fora, mas naquela época era menos comum, não tinha internet, era uma aventura. Você mandava uma carta, pedia para eles mandarem os applications, e depois você respondia por carta, e aí você era admitido, eu fui admitido em Harvard, Yale, em outras faculdades, eu escolhi Yale, e aí você tinha que alugar um apartamento, e aí você mandava uma carta pedindo: escuta, como é que eu faço? Era um processo assim, longo e que dependia dos correios. Hoje em dia, você entra na internet, faz o application e escolhe apartamento fazendo uma visita virtual. A minha filha acabou de ir para Yale também, muito feliz com isso. E aí ela entrou, fez uma visita virtual, escolheu o apartamento. Então, era um tempo mais difícil. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que marcou muito a minha vida até hoje, quando eu entrei em Yale, eu estava lá e todas as manhãs eu ia para a sala de aula e eu passava pelo office do Bruce Ackerman. Bruce Ackerman, naquela época, já era uma estrela do direito constitucional,
Ele estava escrevendo aquela trilogia dele, que ficou famosa, We the People, foi até o curso que eu fiz com ele, era sobre esse livro dele. Mas me chamou a atenção, ele era um homem que já tinha muita projeção, grande reconhecimento, e eu todas as manhãs passava lá e ele estava estudando. E isso marcou a minha vida. Eu sou um sujeito que estudo regularmente, quase todos os dias até hoje. E eu gosto de dizer para os meus ex-alunos, eu tenho muitos ex-alunos de sucesso e brilhantes, professores comigo na UERJ, Daniel Sarmento, Ana Paula de Barcelos, Rodrigo Brandão, Eduardo Mendonça, Cláudio Pereira de Souza Neto. Eu digo para eles, todos vocês vão ser melhores do que eu, mas eu não estou tornando a vida de vocês mais fácil, não. Eu continuo estudando. Portanto, eu acho que essa é uma marca. Se eu destacaria nos Estados Unidos o papel da universidade na produção do conhecimento, e eu destacaria esse espírito de que o conhecimento não tem fim, você tem que estar sempre estudando e se preparando para ser um pouco melhor amanhã do que você é hoje. Muito bem, e acompanhando a trajetória do senhor, eu me deparei com um dado biográfico muito interessante, eu não tinha conhecimento disso. O senhor trabalhou ao lado do Jacob Dollinger, um dos mestres brasileiros do direito internacional privado, e por 5 anos o senhor assumiu essa cadeira, o que o faz do senhor um internacionalista, quero acreditar. E eu fiquei conversando com o Guilherme ao preparar essa pauta sobre um aspecto que nos chama a atenção, que é a carência de internacionalistas no Supremo Tribunal Federal. Desde Rezec, salvo o melhor juízo, não há um internacionalista estrito sensu naquela corte. O senhor não acha que isso pode impactar o tipo de avaliação das matérias internacionais pela Suprema Corte Brasileira, ministro? Sabe que eu fui parar no direito internacional por uma circunstância, assim, eu devo isso ao final da ditadura militar no Brasil, porque eu me formei em 1980 e eu sempre quis entrar para a vida acadêmica. Naquela época, havia concurso para titular, eu, evidentemente, recém-formado, não tinha condições de fazer. Mas o professor titular, ele tinha a prerrogativa de escolher os seus auxiliares. E então, eu muito cedo me apresentei como querendo ser um professor auxiliar e comecei a dar aula de Direito Constitucional à noite na UERJ. Dei algumas poucas aulas, e estamos em 81, e aí um dia, logo depois que eu comecei, o professor titular me procurou e disse, olha, eu gosto muito de você, acho que você tem muita vocação, mas a gente vai ter que adiar o nosso projeto. Eu fui procurado por uma pessoa em nome dos órgãos de segurança e disseram que você não é bem-vindo para dar aula, porque você teve muita participação no movimento estudantil, faz oposição ao regime militar, e isso não seria bom para a minha carreira. Eu sou juiz do Alçada, ele me disse, eu gosto muito de você, mas eu não tenho como comprometer a minha carreira e comprar essa briga para você. Então, a gente vai ter que adiar o nosso projeto. E aí eu fiquei muito triste, muito frustrado, e eu participava de um grupo de estudos de direito internacional com o professor Jacob Dollinger, que era um sujeito extraordinário. Ele se foi recentemente, uma das figuras mais interessantes que eu conheci. Ele era um homem judeu ortodoxo, veio da Bélgica para o Brasil, fugindo da perseguição nazista, a família dele. Era um sujeito apaixonado pelo Brasil. Ele era um homem tradicional e conservador para muitas coisas, mas eu era um bom aluno, eu era um aluno aplicado e nós ficamos amigos. A vida acadêmica tem essa magia, às vezes, de aproximar as pessoas independentemente de convicções. E ele, embora fosse um homem conservador, ele ficou indignado que eu não pudesse dar aula. E aí ele disse, eu vou te ajudar. E eu me lembro, professor, o senhor não está entendendo, isso não tem uma porta para o senhor bater. É o SNI, não tem uma porta para o senhor bater. Ele disse, eu vou te ajudar. E, de fato, ele falou com um conjunto de professores mesmo, e uma pessoa que foi muito correta comigo, que tinha um bom relacionamento no regime militar, foi o professor Oscar Dias Correia, que tinha sido diretor da faculdade, depois foi ministro do Supremo. E eu tinha sido diretor do centro acadêmico, e tivemos embates algumas vezes ao longo do período, mas ele, com muita grandeza, não cobrou a conta. E ele disse, o menino é bom, vamos ajudá-lo.
E aí, depois de algumas semanas, o professor Jacó Dollinger me procurou e disse, olha, consegui resolver parcialmente o seu problema. Você pode dar aula, mas não pode ser de direito constitucional. Você vai ter que ser meu assistente aqui no direito internacional privado, que, para quem é do ramo, acho que é a matéria mais difícil do curso, assim, é uma matéria bem complexa. E aí, o próprio Dollinger me mandou uma caixa de livros de direito internacional privado dos autores tradicionais na época, que era Haroldo Valadão, Oscar Tenório, Agostinho Fernandes, tinha alguns portugueses. E aí eu passei o primeiro semestre de 1982 estudando direito internacional privado. Fiquei um craque em direito internacional privado e comecei a dar aula no segundo semestre de 82 como professor auxiliar do Dollinger na turma da noite e dei aula de direito internacional por 5 anos, de fato, e dei com prazer e proveito. E depois, em homenagem ao professor Jacó, quando eu fiz o meu concurso para titular, eu abri um capítulo sobre direito constitucional internacional para, primeiro, mostrar que eu conhecia aquilo, e segundo, para homenagear uma pessoa que foi decisiva na minha vida. Talvez a minha vida tivesse outro rumo se ele não tivesse me ajudado naquele momento. Quanto ao Supremo, o Supremo acaba sendo um espaço de generalistas. Eu sou professor de Direito Constitucional, estudei processo com o Zé Carlos Barbosa Moreira, um extraordinário professor também, e eu fiz, talvez, na teoria constitucional brasileira, na doutrina constitucional brasileira, fui o primeiro a fazer um casamento entre o direito constitucional e o direito processual, que é dizer as normas constitucionais geram direitos e você pode ir ao judiciário para exigir o seu cumprimento. E, portanto, a ideia de que os direitos fundamentais são judicializáveis não era corrente no Brasil, e eu trabalhei intensamente, foi a minha tese de livre docência, o direito constitucional e a efetividade de suas normas. Mas eu estava te dizendo, o Supremo, a gente lida com direito ambiental, com direito previdenciário, com direito de família, com direito civil, com direito penal. Então, você acaba tendo que ampliar muito o seu foco. Eu acho, o ex-ministro Rezé, que era um grande internacionalista, ainda, está vivo, um grande internacionalista. O Brasil teve grandes internacionalistas, como Dollinger, eu consideraria um dos maiores, o professor Antônio Cansado Trindade, que se foi recentemente, também um grande internacionalista. Eu colocaria a professora Flávia Piovesan, uma pessoa que trabalha o direito internacional dos direitos humanos com grande competência, e se for uma mulher, é um nome que se possa lembrar. Portanto, eu acho que no Supremo tem lugar para internacionalistas, para penalistas, mas com essa advertência, a gente acaba virando um especialista. Eu nunca pensei que eu fosse estudar direito penal, estudei um bocado de direito penal chegando no Supremo. Então, tem lugar para internacionalistas, sim, e tem internacionalistas de qualidade no Brasil com capacidade para vir. Um dos temas que eu acho interessantes, e a gente também veio conversando bastante sobre isso na preparação para a sua entrevista, se refere ao controle de constitucionalidade do artigo 4º da Constituição Federal de 88. O senhor acredita que exista algum tipo de controle possível de constitucionalidade quando a gente fala desses princípios das relações internacionais do Brasil? Porque ali, no artigo 4º, estão listados os princípios, né? Você tem o caput, os 10 incisos e o famoso parágrafo único, né, que fala sobre a cooperação na América Latina, que é um tema cada vez mais controverso na nossa política externa, né? E o problema, quando a gente pensa no artigo 4º, é justamente essa capacidade quase infinita de acomodar antinomias e paradoxos, né, dentro, né, desse conjunto aí de princípios, né? Apenas para ficar no exemplo clássico, né, de manual, o chefe do Poder Executivo, que é responsável pela condução da política externa, sempre poderá alegar, por exemplo, a defesa incondicional da soberania para violar direitos humanos, que é uma coisa que a gente vê, inclusive, em vários países do mundo. E o discurso que frequentemente se resgata, ministro, para justificar, por exemplo, as atuais políticas com relação à Amazônia ou certas posturas governamentais com relação a direitos humanos, também se baseiam nessa leitura, vamos dizer, soberanista do artigo 4º da Constituição.
Existe um dilema aí, né? Qual deve ser a precedência normativa? Como é que a gente controla isso na vida real e como é que o Supremo pode trabalhar nesse sentido? Olha, pela Constituição brasileira, a condução das relações internacionais é uma prerrogativa preferencial do presidente da República, com algumas situações em que ele depende do concurso do Congresso Nacional ou do Senado, seja para aprovação de tratados e convenções, seja para a ratificação das indicações de embaixadores, por exemplo. Também o Senado tem um papel importante. Eu tenho a posição, Guilherme, doutrinária, de que nada na Constituição é inútil, e, portanto, tudo pode ter algum papel, inclusive um papel que envolva judicialização. O que varia, e acho, quer dizer, a moderna teoria do direito já não qualifica os atos discricionários, ou os atos com caráter político, como tal. Apenas disse que o nível de vinculação é que varia. Tem atos com maior grau de vinculação e atos com menor grau de vinculação. Então, em matéria de relações internacionais, eu acho que há uma discricionariedade muito ampla, mas há limites. Mas a discricionariedade, por exemplo, o presidente da República do Brasil foi visitar a Rússia, e tem uma posição, digamos, de neutralidade, de algum grau de neutralidade diante da guerra. O Brasil tem assumido esse papel. Eu posso gostar mais ou menos, e cada um de vocês pode gostar mais ou menos, mas acho que esta não é uma questão sindicável. Quer dizer, o Supremo não pode intervir e mandar o presidente votar na ONU todas as resoluções ou deliberações que envolvam a Ucrânia. Portanto, há um grau de discricionariedade muito significativo em matéria de política internacional. Nunca aconteceu no Brasil, e eu espero que nunca aconteça, mas se o presidente declarar uma guerra absurda, aí eu consideraria que a ideia que nós temos na Constituição de solução pacífica dos conflitos talvez pudesse levar a algum grau de judicialização. Eu mesmo fui advogado num caso muito polêmico que envolvia relações internacionais, que foi a concessão de asilo político, na verdade, de refúgio a um ex-militante da extrema-esquerda italiana que havia vindo para o Brasil, que era o Cesare Battisti. Lembrando que um desses princípios que regem as relações internacionais do Brasil é a concessão de asilo, a possibilidade de concessão de asilo como uma prerrogativa do Executivo. No caso do Cesare Battisti, se me permite, eu vou contar muito brevemente, porque ele tem muito interesse para a questão internacional e geralmente é mal compreendido. Cesare Battisti participou de um grupo radical durante os chamados anos de chumbo na Itália, nos anos 70. Ele participava de uma organização chamada Proletários Armados pelo Comunismo. E esta organização, nos anos de chumbo italiano, participou de operações que resultaram na morte de 4 pessoas. O grupo foi desbaratado e eles foram levados a julgamento, os seus integrantes, e alguns integrantes foram condenados pelos 4 homicídios. O Cesare Battisti foi absolvido da acusação de homicídio e foi condenado por participar de organização subversiva. Os que são condenados por homicídio vão lá para um presídio de alta segurança, o Cesare vai para um presídio de menor segurança, cumpre parte da pena e se evade e vai para a França, onde o governo do François Mitterrand acolhia os militantes da esquerda italiana que houvessem abandonado a luta armada. Então, ele fica na França como um asilado político, informal asilado político. Quando ele está em segurança na França, os condenados pelos homicídios se tornam arrependidos
e fazem uma colaboração premiada e colocam a culpa dos 4 homicídios no Cesare, que estava em segurança na França. Inclusive, 2 dos homicídios cometidos em locais distantes, no mesmo dia. Muito bem, o Cesare é levado a um novo julgamento e é condenado à revelia, à prisão perpétua pelos 4 homicídios. Diante desse novo julgamento, a Itália pede a extradição do Cesare Battisti à França. E a França nega. A França não dá a extradição. E aí o Cesare vive na França, começou a vida como um zelador, e depois ele começou a escrever, se integra um pouco à comunidade literária francesa e vive lá em paz. Quando o Giscard d'Estaing vence as eleições, Jacques Chirac vence as eleições, sai o socialista François Mitterrand e entra a direita no poder, a Itália pede novamente a extradição do Cesare Battisti. E aí alguém sopra para ele, dessa vez você vai. E aí o Cesare foge para o Brasil, ou vem para o Brasil, e passa a viver aqui anonimamente, acho que clandestinamente, no Rio de Janeiro, e lá, levando a vida dele, escrevendo os livros dele e mandando para publicar na França. E aí, uma coisa curiosa, o Sarkozy, que já era o presidente da França, a polícia do Sarkozy descobre o Cesare Battisti aqui, sopra para a Itália, que pede ao Brasil a extradição. O Cesare é preso aqui no Brasil e vai ser extraditado, porque, como vocês sabem, como regra geral, na extradição você não reexamina o mérito das decisões, você tem um limite do que você pode discutir. Nessa ocasião, em que o Cesare foi preso, me procurou uma escritora francesa, que era uma mulher intelectualmente muito interessante, uma pessoa muito interessante, agradável, que chamava-se Fred Vargas, era o pseudônimo dela, ela escreve livros policiais, e ela me procura em nome próprio, e em nome do Bernard-Henri Lévy, que é um grande filósofo francês, e me pergunta se eu não podia assumir a defesa do Cesare Battisti naquele caso. Que eles eram, a Fred Vargas, sobretudo, era amiga do Cesare. E aí eu disse, olha, esse é um caso predominantemente criminal, ele já tem um advogado que tinha sido um ex-aluno meu, é um caso criminal, eu não sou a pessoa para isso, e aí eu não aceito o caso. Só que, algum tempo depois, o governo brasileiro concede refúgio ao Cesare Battisti, um ato do ministro da Justiça, com chancela do presidente da República, concedendo refúgio, que é, enfim, uma variação do asilo político, são sutis as diferenças entre refúgio e asilo político. Aí a Fred Vargas me procura de novo e diz, olha, agora o governo brasileiro deu asilo político para o Cesare, agora é uma questão de direitos humanos. Aí agora a gente conta com o senhor. E aí eu disse, deixa eu estudar esse caso. Eu já estava morando em Brasília, e aí fui, o caso estava com o ministro Peluso, estudei o caso, e o caso tinha boas teses de defesa, independentemente da negativa de autoria, porque o fato em si, que a justiça italiana o condenou por homicídio, não é passível de rediscussão. Portanto, você não discute se houve autoria, se ele foi responsável ou não foi responsável. Ele sempre disse que não tinha participado dos eventos. Mas a tese não era de negativa de autoria. As teses de defesa, eu estava preparado para essa conversa, mas só me relembrando aqui, foram a primeira, prescrição. Já havia passado mais de 30 anos, os fatos eram da década de 70, nós já estávamos em 2000 e tal, provavelmente 2008, 2009, portanto, 30 anos estaria prescrito. Em segundo lugar, o Brasil tinha concedido anistia por aqueles mesmos fatos. As pessoas que participaram da luta armada no Brasil, e os torturadores, tinham recebido anistia. E, como vocês sabem, a extradição exige dupla tipicidade, o fato tem que ser crime no país de origem e no país requerido, e exige dupla punibilidade.
e a prescrição extingue a punibilidade. Então, estava prescrito. Esse era o argumento, então, era um argumento de prescrição, um argumento de anistia, porque aqui já não era mais punível, e o terceiro argumento, que era um argumento importante, de devido processo legal. No Brasil, que também é um fundamento para você não conceder extradição. No Brasil, não é dizer que a Itália não era democrática, que a Itália não teve o julgamento justo propriamente, mas no Brasil, uma pessoa não pode ser julgada uma segunda vez pelos mesmos fatos já tendo sido absolvida. Portanto, havia um problema de devido processo legal. Essas eram as teses de defesa. Mas quando você vai ver na rede social que eu fui advogado de terrorista, o César não foi condenado por terrorismo, foi condenado por homicídio. Em segundo lugar, a tese nunca foi negativa de autoria. Eram basicamente essas três teses, ao que eu me lembro. E, além disso, e mais grave, a legislação brasileira da época, a lei dos estrangeiros, dizia que a concessão de refúgio extinguia o processo de extradição. Todo o processo era para ter sido extinto. A Itália fez uma pressão enorme, contratou advogados de alta qualidade e conquistou o coração de alguns ministros que se empenharam muito por uma extradição que a lei vedava. E aí, afinal, por 5-4, o Supremo autorizou a extradição. E aí veio a questão central. Cabe ao Executivo. O Supremo só autoriza. Quem extradita ou não é o Executivo. E aí eu expus, na ocasião, acho que era o secretário-geral da presidência, que era o Dr. Gilberto Carvalho, fui lá e contei essa história, exatamente a história que estou contando para vocês. E aí o presidente Lula resolveu não extraditar. No último dia do governo dele, ele não extradita. Aí, é muito surpreendente, a Itália voltou a juízo para dizer que o ato do presidente que não extraditou era inaceitável, que o Supremo tinha determinado a extradição. E aí, nessa ocasião, eu estava como visiting scholar em Harvard. Eu voltei para o Brasil só para fazer a sustentação e a defesa nesse caso. Aí o Supremo, por maioria expressiva, reconheceu, isso é muito interessante, que extraditar ou não é uma competência discricionária do presidente da República, porque é ele que conduz as relações internacionais. Veja que o direito internacional foi útil ao longo da minha vida, e nesse caso que teve muita visibilidade, e imprensa contra, imprensa a favor é uma delícia, imprensa contra é uma chateação, mas a Itália fazia muita pressão. Eu nunca lidei com um caso em que uma das partes tivesse tanto empenho. Eu me lembro do embaixador da Itália, nós tivemos uma reunião com os advogados da Itália, chegou, olha, eu sugiro que o senhor não vá à Itália proximamente. Diz isso para mim. Mas, eu continuei indo à Itália, que é um lindo país, mas assim, esse é um exemplo concreto, eu diria, de caso envolvendo relações internacionais, que chegou ao Supremo e do qual eu pude me valer do meu estudo, em que, embora fosse de direito internacional privado, as fontes do direito internacional, muitas das fontes são emanadas do direito internacional público. Portanto, eu fui amigo lá na UERJ de uma figura muito singular, que era o professor Celso Albuquerque Melo, que era o professor de Direito Internacional Público da UERJ, que também tinha livros, era uma figura bem interessante. Claro que o direito internacional faz parte da minha vida também. E é curioso, ministro, porque no estudo de política externa, e sobretudo sobre a política externa do governo Lula, em que tanta coisa foi feita, foram 8 anos, muitas iniciativas, etc., uma das coisas de que mais se lembram ao se falar de política externa do governo Lula foi manter o terrorista Cesare Battisti no Brasil, né? E aí houve uma grande politização em cima disso, que acabou sendo um dos ingredientes para a posterior radicalização do debate político no Brasil, né? O Cesare tinha pouco a ver com os fatos do caso. Era o Berlusconi, era o primeiro-ministro da Itália, e ele transformou isso numa questão política. Quer dizer, o Cesare passou a ser o troféu, e como há um grande ressentimento histórico, inclusive da esquerda, contra o pessoal da luta armada, porque naquele momento havia uma aproximação
entre a democracia cristã e o Partido Comunista, vocês se lembrarão do eurocomunismo, as pessoas que militaram na luta armada acabaram atrapalhando uma certa ascensão da esquerda que queria se compor com a democracia cristã num ambiente de corrupção extrema. A Itália é um país adorável, admirável, mas vivia, em alguma medida, ainda enfrenta problemas nessa área, um quadro de grande corrupção. Eu não defendo luta armada, não defendo violência, e em nenhum momento defendi qualquer ação violenta do grupo do Cesare Battisti. Por isso que a defesa era uma defesa técnica. Mas, como você bem observou, Guilherme, virou uma questão política. O Berlusconi tratava aquilo, ele uniu a Itália. Quando o embaixador disse que eu não devia ir, não foi por maldade, não, é porque ele temia que as pessoas estivessem indignadas, porque ele transformou isso numa questão, como se isso fosse uma coisa muito importante. O Brasil já tinha negado a extradição de pelo menos 2 ex-integrantes das Brigadas Vermelhas. Portanto, esse foi um caso fora da curva, porque ele se tornou uma questão altamente politizada pelo governo da Itália. Politizado do lado de lá e, posteriormente, com a chegada do Matteo Salvini na Itália e a ascensão do presidente Bolsonaro, politizado também do lado de cá por outras razões, né? E agora, deixa eu só mudar um pouco o enfoque da conversa, pensando mais, talvez, numa dimensão filosófica do pensamento do senhor. O senhor não é otimista, um otimista assumido, né, racional, bem informado, obviamente, mas ainda assim um otimista, e alguém que acredita na evolução da humanidade, pensando aí a partir do iluminismo, sobretudo. O senhor costuma, inclusive, citar o pensamento, o ideário, né, do Steven Pinker, professor de Harvard, para justificar essa crença na evolução do homem. E a gente está vivendo, talvez, o momento da maior radicalização política da história do país, né, com desdobramentos sentidos aí diariamente nas nossas vidas. Numa conjuntura brasileira e global como a atual, o senhor continua um otimista? Suas crenças estão firmes ou elas se esmoreceram de alguma forma? Afinal, se é verdade que o bem-estar das pessoas melhorou nesses últimos séculos ou décadas, também é verdade que a gente nunca esteve tão próximo da aniquilação humana, né, de uma guerra nuclear completamente fora de lugar, né, diante desse conflito que a gente está vivendo, as questões ambientais que estão levando a humanidade aí a situações realmente críticas. Então, é interessante observar esse paradoxo, né, de como que a riqueza e a prosperidade aumentaram, ao passo que o risco que a humanidade corre como coletividade também aumentou. O senhor continua um otimista diante desse quadro, ministro? Assim, diante do mundo real, eu talvez prefiro usar a palavra, eu tenho uma visão construtiva da vida. Talvez otimista não fosse a palavra. Mas eu, filosófica e espiritualmente, sou uma pessoa otimista no sentido de que eu acho que a história da humanidade é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. E início dos tempos de asperezas e de sacrifícios humanos, até o momento que nós vivemos, que é a era dos direitos humanos, eu acho que a humanidade evoluiu exponencialmente. Era dos direitos humanos não integralmente concretizados, mas vitoriosos, eu diria, no plano das ideias. Hoje em dia, ninguém é contra os direitos humanos. Isso é uma conquista civilizatória. Então, como eu acho que a história é uma marcha na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório, eu tenho uma visão otimista, positiva, e acho que, por vezes, olhando da superfície, a gente não percebe, mas a história está fluindo nessa direção que ela tem que seguir. Porém, respondendo especificamente a sua pergunta, é uma marcha contínua na direção do bem, mas não é linear. A história tem idas e vindas. E, portanto, há momentos de recuo, há momentos de tragédia. Mas, para te dar um exemplo, porque o Steven Pinker, assim, o livro dele, do Enlightenment Now, que foi traduzido, acho, em português como o que é o iluminismo, assim, não é propriamente um livro filosófico, é um livro de dados. Ele mostra como as pessoas vivem mais, como as pessoas têm mais escolaridade, como diminuiu o número de guerras. Até o final do século, talvez até o final da Segunda Guerra Mundial, o estado natural do mundo era em guerra. O mundo vivia em guerra. Portanto,
Quer dizer, desde a Grécia, desde o Egito, a história da humanidade é uma história de guerras. O Império Romano era uma história de conquistas. Portanto, assim, você começa a ter alguma melhora depois lá da Paz de Westfália, enfim, entrando no ramo de vocês, ainda assim, que foi um pouco o fim das guerras religiosas, um marco ali do fim das guerras, mas você ainda continua a ter sucessivas guerras até a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, eu acho que foi um ponto importante de inflexão na história da humanidade, e aí você tem a criação da ONU, substituindo a Liga das Nações, você tem uma carta da ONU, você tem uma Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, você tem a importante criação do Estado de Israel, também em 1948, procurando criar uma situação de paz no Oriente Médio, não se criou até hoje, mas foi um esforço importante, do qual não se deve desistir, de modo que a paz entra na agenda da humanidade depois da Segunda Guerra. E aí a guerra deixa de ser um estado natural. Você passa a ter guerras localizadas na Coreia, a Guerra da Coreia, você teve problemas do Iraque, que foi, enfim, uma infelicidade histórica, mas são guerras pontuais. Assim, aquelas guerras de todos contra todos diminuíram, tanto que a invasão da Ucrânia pela Rússia é hoje considerada uma coisa assim, inaceitavelmente extravagante, porque contraria o que se convencionou ser a vida civilizada depois da Segunda Guerra Mundial, uma guerra de conquista, uma guerra de conquista territorial. Quer dizer, o mundo achava que já tinha superado essa fase. É claro que tem muitas nuances, e aqui eu não vou entrar nelas, mas a ideia de que um Estado invadiu o território do outro hoje causa uma certa repugnância geral, eu diria. Muito pouca gente apoia o que está acontecendo, e a própria neutralidade tem sido vista, a neutralidade do Brasil. O próprio presidente da Ucrânia, em conversa com o presidente da República, manifestou uma grande extrema. Como assim, neutro? Diante do invasor, diante do morticídio que está causando aqui no meu país? Ninguém pode ser neutro diante do mal. Uma frase muito boa do Elie Wiesel, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e morreu recentemente, esteve no campo de concentração, um judeu. Ele dizia: a neutralidade é ficar do lado do opressor. Portanto, a gente na vida não pode ter neutralidades, salvo as inevitáveis. Portanto, o Steven Pinker descreve nesse livro os avanços da medicina, na saúde, na educação, na paz, na ascensão das mulheres, nas ações afirmativas para negros. Todo mundo não piorou, não, o mundo melhorou. Essa é a minha visão geral. Agora, há momentos complexos. A democracia no mundo vive um momento difícil, com a ascensão do populismo autoritário em países como a Hungria, como a Polônia, como a Turquia, como a própria Rússia, como as Filipinas, como a Venezuela, a Nicarágua, El Salvador. Portanto, há um momento de recessão democrática, que alguns chamam de retrocesso democrático. Eu acho que no Brasil se tem procurado fazer uma importante resistência. Houve uma deterioração da democracia, com ataques à imprensa, com ataques às pessoas, com ataques às instituições, com esvaziamento dos órgãos da sociedade civil, mas ainda assim vão ter eleições livres e, portanto, a perspectiva de mudar. Alguns autores se referem a alguns países como autoritarismos eleitorais, digamos assim. O sistema é autoritário, mas você tem eleições. Uma frase do Levitsky, vou tentar me lembrar exatamente a frase dele, mas é mais ou menos isso. É autoritário, mas tem eleição. Geralmente, quando você reelege líderes autoritários, a democracia vive momentos difíceis, como é o que acontece na Hungria, por exemplo, na Polônia, na Turquia. Então, há um retrocesso democrático no mundo. Mesmo nos Estados Unidos, quer dizer, um episódio como a invasão do Capitólio, na de 6 de janeiro, era impensável.
Quer dizer, o que uma má liderança extremista não pode fazer de mal para um país? Mas, mal ou bem, o Biden tomou posse e está governando. O Brexit foi um outro momento em que extrema-direita, manipulando mídias sociais, também conseguiu uma maioria que eu acho que fez muito mal para o mundo, para a Europa e acho que para a própria Grã-Bretanha. Eu tenho um sofrimento pessoal. Eu fui a dar uma palestra em Oxford recentemente, minha mala desapareceu no aeroporto de Heathrow, mas desapareceu, assim, uma coisa, cenas de subdesenvolvimento explícito, porque por causa do Brexit, assim me disseram, eles estão sem mão de obra e sem os imigrantes que faziam esses trabalhos. Então, eu acho que houve, sim, um retrocesso, mas isso eu situaria na minha visão de que a história não é linear. Mesmo quando ela tropeça, cai, mas levanta e anda para frente. Às vezes dá uns passos para trás também. E eu acho que no Brasil, difíceis como tenham sido esses tempos, foram um bom teste para as instituições, e acho que as instituições, a democracia se deteriorou, mas as instituições, eu acho que resistiram até aqui. Ministro, eu vou só puxar um pouco mais esse novelo, porque é fascinante essa conversa e o senhor discorreu com muita clareza sobre o tema. Eu fico me debruçando, às vezes, sobre esses casos que o senhor nomeou, alguns deles, não é? Tanto à esquerda quanto à direita, de legalismo autocrático, de retrocesso democrático. E a minha pergunta, enfim, que eu me faço é se a gente não estaria assistindo ao nascimento de uma nova era. E eu me explico. Nos anos 60 do século XX, os Estados Unidos sozinhos detinham 40% do PIB global. A hegemonia era inequívoca do Atlântico Norte, dos Estados Unidos, da Europa. E, de uma certa maneira, essa ordem internacional liberal a qual nós nos acostumamos, ONU, FMI, Banco Mundial, OEA, ela é uma projeção dessa hegemonia do Atlântico Norte. Ora, nos tempos correntes, a gente tem visto o crescimento que parece imparável da economia chinesa e o que os autores chamam de Rise of the Rest, não é? O resto do mundo, o sul global também, vem reivindicando o seu quinhão na governança do mundo. E os fundamentos materiais estão aí, tanto do ponto de vista, não é, dos artefatos militares, quanto da pujança econômica, industrial, tecnológica, eles conseguem competir, esses países da Eurásia, da Ásia-Pacífica, de uma maneira que não conseguiam até bem recentemente. Então, é uma provocação ao seu construtivismo e otimismo, ministro. Não mudaram as configurações estruturais do mundo? O senhor não acha que pode estar nascendo algo novo de fato agora? Olha, que estão acontecendo coisas novas, eu não teria dúvida nenhuma. Quer dizer, acho que a hegemonia do que você chamou Atlântico Norte, ou do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos, eu acho que ela atinge o seu apogeu na dissolução da União Soviética e com o processo de abertura econômica e de redemocratização, infelizmente não consolidada, dos países da Europa Central e da Europa Oriental. Ali foi o fim da história, para usar a expressão do Fukuyama. Só que a história não tem fim, a história continua. E então, depois dessa vitória, eu diria que alguns considerariam a vitória da democracia liberal, como o caso do Fukuyama, e outros considerariam a vitória do capitalismo, não da democracia liberal. Como eu ouvi do Noah Feldman num debate com ele em Harvard, e achei que é um insight interessante. Então, a partir da virada do século, você assiste a uma continuada e progressiva ascensão da China. E aí a China entra no mapa e consegue, com um regime extremamente autoritário,
Mas, com a abertura econômica, embora incentivada pelo Estado, a China consegue tirar dezenas de milhões de pessoas da linha de pobreza. Extraordinário o que aconteceu na China. E, portanto, é impossível as costas para esse fenômeno. Primeiro, deles terem conseguido fazer isso. E segundo, da China progressivamente passar a ser um grande player internacional com perspectiva de ter uma economia maior do que a dos Estados Unidos em prazo relativamente curto. De modo que o mundo que havia ficado unipolar no final do século XX está voltando a ficar bipolar novamente com a ascensão da China. Há um pouco de discussão, Davison e Guilherme, vocês bem saberão, sobre a sustentabilidade do modelo chinês. Mas, até agora, os que anunciaram a morte do modelo chinês assistem a um crescimento que continua muito significativo, apesar da crise mundial trazida pela pandemia da Covid-19. Então, a China, por exemplo, no Why Nations Fail, do Robinson e do Acemoglu, eles dizem, porque a tese dele é que a prosperidade depende de sociedades inclusivas, política e economicamente inclusivas. Política no sentido da participação, e econômica no sentido da abertura dos mercados à livre competição. E aí, como eles acham que na China existe uma elite extrativista que domina o poder, eles consideram que o modelo não é sustentável. Mas até aqui essa ideia não se confirmou. Então, eu acho que nós vamos lidar com um mundo bipolar em que a China vai ter um papel muito importante e acho que a gente tem que aprender. Os meus filhos já são crescidos, mas se eu tivesse tendo filhos hoje, eu mandaria estudar mandarim, porque eu acho que vai fazer diferença no mundo do futuro. E a minha filha, que foi estudar em Yale agora, uma das recomendações que eu dei é pegar uma matéria sobre a China, porque para compreender o mundo é preciso compreender a China, mas é difícil compreender a China. Eu mesmo li 2 livros recentes sobre a China, um com uma visão muito favorável de um professor americano radicado lá, e outra uma coletânea de professores de Harvard duramente crítica, e não consegui capturar o espírito da coisa. Não é singelo. Mas uma coisa interessante, há um livro do Niall Ferguson chamado Civilization, The West and the Rest. E nesse livro, ele diz que a China, porque a tese do livro é que até 1500, até o surgimento do Estado moderno ocidental, o Oriente liderava o mundo, inclusive a China, era o grande império, era a China. E aí, a partir de uma das dinastias da China, a China se fecha para o mundo, se fecha para o mundo exterior e passa a viver internamente, fecha as suas fronteiras, limita o comércio internacional, limita as relações internacionais e passa a viver só para si. E aí, na visão dele, vem o grande atraso da China, e a China sai assim, desse processo evolutivo e fica estagnada por muitos anos, até os anos, eu diria, início dos anos 80, a China era um lugar de pobreza extrema. Assim, as pessoas que iam à China voltavam horrorizadas. E aí a China se reabre para o mundo. Então, procura criar internamente uma economia capitalista competitiva, se reabre para o mundo e volta a desfrutar daquela grandeza imperial de outra época, com as vantagens que a gente não tem no Brasil, por exemplo, que é uma sociedade extremamente hierárquica, de modo que o exercício do poder ditatorial, mas mesmo que não fosse ditatorial, quer dizer, Taiwan não é ditatorial, mas a cultura chinesa é uma cultura hierárquica. E é mais fácil você conduzir a vida numa cultura hierárquica do que numa cultura em que todo mundo é igual e dá palpite. A democracia é muito complicada. Apenas é melhor do que as alternativas, mas é muito complicado. É muito mais fácil você poder impor a sua vontade do que ter que negociar
cada passo. Então, a China se beneficia também desse autoritarismo. Até quando ele vai ser sustentável? Porque acontece uma coisa na vida. A primeira necessidade das pessoas é você ter uma condição material de satisfação das suas necessidades básicas. Mas depois que você satisfaz as suas necessidades básicas, você passa a ter necessidades do espírito. E aí você quer liberdade de expressão, você quer arte, você quer cultura, e tudo isso envolve liberdade. E, portanto, é preciso ver se depois de chegar a um padrão de satisfação material suficiente, as pessoas não vão querer mais, e aí você tem um processo de eventual democratização ou de enfrentamento a um modelo autoritário. É difícil prever esse futuro próximo, mas eu estou de pleno acordo com vocês que há uma transformação profunda no mundo. Eu sou um pouco mais velho, eu não diria que esse é o momento de maior risco de guerra nuclear. Acho que já houve momentos piores na história da humanidade, desde a crise dos mísseis dos Estados Unidos com Cuba e a Rússia no início dos anos 60, até outros momentos de tensão mais profunda entre o Ocidente e os Estados Unidos e a União Soviética. Agora, a gente tem uma guerra localizada, dramática, e uma liderança, enfim, da qual se pode temer o uso de armas nucleares, mas eu já tive mais aflições de guerra nuclear do que eu tenho hoje. Mas eu tenho um problema também, eu preciso confessar, eu sou ruim de previsão. Eu me lembro, nos últimos anos, eu parei de fazer previsão, aboli isso da minha vida, porque eu e muita gente, eu errei as 4 últimas que eu fiz. A primeira foi o Acordo de Paz da Colômbia, que ia um plebiscito. Eu sou amigo de um dos negociadores, que é um ex-juiz da Suprema Corte, que era eu estou ruim para nome hoje, Espinosa, Manuel Cepeda Espinosa. Nós estivemos juntos numa reunião de juízes de Supremas Cortes, e ele me disse, vamos ganhar, vai ser 2/3 a 1/3. E aí eu falei para minha mulher, vai passar o Acordo de Paz da Colômbia, perdendo. Depois veio o Brexit, e eu me lembro de ter dito para minha mulher, está dividido, mas eu digo para minha mulher porque é a única pessoa que eu posso conversar sobre política, fora de casa eu não posso conversar de política. E aí eu digo para minha mulher, eu acho que eles não vão sair da União Europeia, porque na última hora as pessoas votam conservador. Então, vou voltar, errei. Depois, quando surgiu o Trump, eu disse, o Trump não vai ser o candidato do Partido Republicano. Foi. E depois o Trump, agora o Trump não vai ganhar da Hillary Clinton. Ganhou. Errei. E aqui no Brasil também errei as minhas previsões, de modo que eu não estou fazendo nenhuma previsão ultimamente. Eu tenho desempenhado, e é uma tarefa que eu desempenho bem, de comentarista de videotape. Depois que acontece, eu vou lá, digo o que aconteceu e interpreto o que acho que tem que interpretar, mas previsão não estou fazendo, não. Ministro, essa conversa está boa demais. Uma pena, eu tenho que me despedir do senhor, até porque o tempo do senhor, precioso, já foi cedido a nós de maneira muito generosa. Vou deixar uma última pergunta, e é sobre o passado recente. E é um momento importante também da política externa brasileira, que teve no senhor um protagonista. Durante a pandemia, logo lá no início, o ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, ele decidiu pela expulsão de uma delegação de venezuelanos, 34 indivíduos, e sob argumentos eminentemente políticos. E, naquele momento, o STF tomou a dianteira e o senhor, por uma ação da sua pena, o STF anulou aquela decisão do chanceler brasileiro que contrariava normas internacionais e normas constitucionais. Corretíssima, na minha avaliação, aquela decisão tomada pelo senhor, mas também inédita. Eu não me recordo, tendo estudado por vários anos, de um episódio em que o STF tenha revertido uma decisão do Ministério de Relações Exteriores ou da chefia do Executivo de modo tão frontal. Nós vivemos, ministro, tempos excepcionais na política exterior. Eu diria que essa decisão minha
ela foi uma decisão mais de saúde pública do que de política internacional. Quer dizer, o que havia ali era uma epidemia se disseminando, muita incerteza sobre os processos de contágio. É porque a gente supera e esquece, mas havia um medo generalizado. E aí, sem uma justificativa razoável, no momento em que não tinha voos para Caracas, não tinha, você não estava podendo ultrapassar a fronteira com singeleza, era um ato despropositado, a meu ver. Embora o ato fosse um ato de política internacional, era um ato que tinha um impacto de saúde pública, porque não tinha ônibus, não tinha avião, as pessoas tinham que ir embora a pé. Quer dizer, você mandar famílias inteiras no meio de uma pandemia, todo mundo apavorado com os padrões de contágio, a regra, o mundo adotando lockdown, distanciamento social, e você diz, agora vocês têm que ir embora. Nada justificava naquele momento, salvo uma certa perversidade que advém muitas vezes do fanatismo ideológico. Ali não tinha uma simpatia pelo regime venezuelano, mas eu tenho simpatia pelos direitos humanos das pessoas. Então, não tinha avião, não tinha ônibus, tinha que ir embora a pé. Quer dizer, era uma coisa rude, desnecessária e com risco para a saúde pública. E eu decidi assim. Tempos depois, quando passou a pandemia e a questão se recolocou, eu disse, essas pessoas, se não são mais os representantes diplomáticos, têm que regularizar a estadia no Brasil. Portanto, aí, passada a pandemia, passa a ser de novo uma questão internacional e de soberania e tal. Mas ali, eu, com todo respeito e com todas as vênias, foi a contenção de uma perversidade desnecessária, com risco para a saúde pública. Então, não foi propriamente uma ingerência. Eu acho que o Supremo no geral, autocontido em matéria de política internacional. O precedente mais dramático foi o do Cesare Battisti, que eu descrevi assim, de uma ingerência mais contundente pelas circunstâncias da pressão da Itália, enfim, e alguns outros fatores. Mas a judicialização da vida brasileira, ela já chegou a um limite, e acho até que a gente tinha que refluir um pouco. E política internacional não é um espaço em que o Supremo tenha o melhor das suas capacidades institucionais, entendeu? Então, assim, se o Brasil resolve recomendar ao BNDES que financie obras fora do Brasil, por exemplo, para citar um tema que foi polêmico, essa é uma decisão política, de estratégia de política internacional. Você pode gostar mais, pode gostar menos, mas a gente interpreta a Constituição, não é uma questão de impor preferências. Ministro, deixa eu só fechar nossa conversa aqui com uma pergunta que remete ao nome da nossa iniciativa, chamada Eu pro Mundo, né? A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados duas coisas no final, para fechar. De todo o mundo que o senhor visitou, conheceu, explorou, qual foi o lugar que mais te marcou? E qual lugar do mundo o senhor ainda não viu e gostaria muito de ver? Eu não vi, porque por causa da pandemia, a Ásia. Eu não conheço a Ásia. Eu considero isso uma deficiência cultural que eu gostaria de sanar o mais breve possível. Eu tinha um convite para um grande evento em Kyoto, no Japão, que tive que fazer por videoconferência sobre a Amazônia. Um evento assim, por que a floresta de pé vale mais do que derrubada? E era um evento sobre crimes ambientais e enfim, estava muito animado para ir, mas tive que fazer por videoconferência. Portanto, eu diria, de falha cultural, turístico-cultural, eu diria, não conhecer a Ásia, eu gostaria de sanar, agora que acabou a pandemia, com a brevidade possível. Países que me fascinam, do ponto de vista turístico, eu certamente diria Itália e França. São países belíssimos e extraordinários. Do ponto de vista
da produção cultural contemporânea, eu acho que Estados Unidos na frente e a Alemanha. Eu passei um mês de recesso no Max Planck em Heidelberg, também tive uma experiência muito boa. Então, eu acho que a fronteira do conhecimento hoje está claramente nos Estados Unidos, mas seguida, eu diria, com relevância pela Alemanha. São países que eu admiro. A Alemanha, eu tenho um ponto admirado. Eu sou de família judia, e eu acho que o que os alemães fizeram, no sentido de expiar a culpa, de pedir desculpas, de se redimirem e de tentarem se autotransformar depois do Holocausto, eu acho que foi uma coisa admirável que eles fizeram, de modo que eu tenho uma certa admiração também pelo que a Alemanha conseguiu, depois de ter sido moralmente devastada pelo nazismo. Mas acho que os Estados Unidos adotaram desde sempre uma política. Eu, de fato, voltei para o Brasil porque eu adoro o Brasil, eu gosto de viver em português, eu gosto de pensar as coisas brasileiras, o meu coração mora aqui, mas os Estados Unidos têm essa coisa de eles atraem e incentivam os cérebros do mundo inteiro para ir para lá. Então, eu sou senior fellow na Harvard Kennedy School. Você vai lá, tem indiano, tem afegão, tem colombiano, tem chinês. Os chineses agora eles começaram a restringir um pouco, porque a competição se acirrou. Então, essa coisa cosmopolita e sábia de eu trago os melhores que eu encontro pelo mundo, o Brasil precisava fazer isso. A gente tem mandado muita gente estudar fora, o que eu acho bom. Fez muito bem para a minha vida. Mas a gente tinha que trazer cérebros estrangeiros e cérebros brasileiros. Nós tivemos uma fuga de cérebros. Então, se você montar centros de pesquisa, centros universitários com qualidade e um tratamento diferenciado, assim, trazer doutores brasileiros que estão fazendo sucesso no exterior e trazer professores estrangeiros de qualidade, eu acho que é uma política pública até melhor do que mandar gente para fora. E, portanto, eu traria grandes cabeças em diferentes áreas para fazer um ativismo científico, cultural na vida brasileira. Tem um exemplo muito verdadeiro. Na guerra, durante a Segunda Guerra, se refugiou no Brasil um professor de direito processual italiano chamado Enrico Tullio Libra, que foi para São Paulo, para a USP. Esse homem criou uma escola de direito processual no Brasil que, me perdoem os processualistas, transformou o direito processual em algo mais importante até do que devia ser, porque a qualidade do pensamento dele e a luz que ele irradiava atraiu para o direito processual os melhores nomes daquela geração. Em São Paulo, no Rio, o que mais tinha era processualista. No Rio era o Zé Carlos Barbosa Moreira, um sujeito extraordinário. Em São Paulo tinha Moacir Amaral Santos, Ada Pellegrini, professor Cândido Rangel Dinamarca, está vivo ainda. No Sul tinha Galeno de La Sete, tinha processualista em toda parte. Não tinha civilista, não tinha... Civilistas eram os mais antigos, não tinha uma nova geração. Então, às vezes, você traz um cérebro capaz e ele cria uma escola e multiplica aquele conhecimento. Então, era isso que a gente precisava fazer isso no Brasil, em área de computação, em área de engenharia. No direito, até um pouco menos, porque hoje em dia, boa parte da academia brasileira estudou fora, ou esteve fora em algum momento. Mas também pode trazer, não tem medo da concorrência, não. Portanto, eu acho que uma boa política pública seria o incentivo a nomes de qualidade científica para virem para a universidade brasileira. Você tem que dar condições, não pode deixar o sujeito numa condição miserável, sem escritório, sem um computador, sem acesso à base de dados. E eu iria buscar também os doutores brasileiros que hoje em dia
fazem sucesso fora, não é porque não gostem do Brasil, é porque o Brasil não oferece condições. Hoje em dia, se você pega um pesquisador brasileiro, o sonho de consumo dele é ser contratado por uma universidade americana, por uma universidade europeia. É uma tristeza isso. Tanto o investimento em ciência e tecnologia, um certo compromisso com a educação e com a cultura, eu colocaria no topo da agenda, no segundo lugar. O primeiro topo da agenda é o enfrentamento da pobreza. Mas o segundo item é educação em todos os níveis, inclusive pesquisa científica e tecnológica. Ministro e professor Luiz Roberto Barroso, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi uma aula e foi muito bom te ouvir nos temas mais variados, né? A gente gostou muito de ter esse gostinho do teu pensamento internacional para além do seu pensamento jurídico. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Foi excelente passar essa hora na sua companhia. Um prazer, sucesso e felicidade para vocês. Obrigado pelo convite, viu? Tudo de bom. Obrigado, ministro.